Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição desta terça-feira do Opinião Litoral, com o advogado Roberto Mohamed, comentando, analisando as situações, as notícias com você. E a gente recebe com muito prazer, com muita honra hoje, o ex-presidente da OAB São Paulo, o advogado Caio Santos. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Paulo. É uma alegria poder estar com você e com todos os seus telespectadores. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Eu vou começar a primeira pergunta para o Caio. Na verdade, um review do que foi a gestão dele. O Caio tem uma história muito parecida com a do Durso, que ele era da diretoria do Marcos da Costa e sai candidato, como o Durso era da diretoria do Aidar e saiu candidato, acabou ganhando. Caio, você teve uma bandeira que era e pelo que eu sei continua sendo sua bandeira, que é da eleição direta, que a gente defende aqui no programa, a eleição direta para presidente do Conselho Federal. Eu ainda vou além, eu acho que tinha que ser eleição direta para tudo e acabar com o chapão, mas a gente notou que na campanha, na sua gestão, você não se movimentou nesse sentido porque era um trabalho que podia ser feito no Congresso Nacional. São Paulo tem 70 deputados e não é no Conselho Federal, onde fatalmente isso jamais vai andar, porque é melhor continuar no conchavo. Mas a gente também tem que levar em conta que você, quando assume a presidência da ordem, jamais imaginaria que você ia ter uma pandemia pela frente que ia travar a sua gestão. Como é que você vê esse abandono de uma bandeira que era tão importante, na verdade, e como é que você vê essa tua gestão no sentido de que você assume a presidência e quando a máquina estava, porque demora alguns meses para a máquina da OAB começar a funcionar, você vê a pandemia pela frente? Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade não só da pergunta, mas de poder estar aqui com vocês, com o Paulo e com o Roberto. E queria destacar, Roberto, de fato, a questão envolvendo a pandemia foi muito impactante, não só para São Paulo, mas para todo o país e o mundo, né? De maneira que nós tivemos que realinhar algumas ações, e dentre elas a principal era a sobrevivência da advocacia e da própria sociedade, que implicava em termos um contato diário, absolutamente objetivo, com os 6 tribunais em funcionamento no estado de São Paulo, para que nós tivéssemos as portas abertas, funcionando, seja através das audiências que se realizavam de maneira eletrônica, online, né, cada qual em seus respectivos espaços, e isso acabou consumindo quase que a integralidade do nosso tempo. Então, algumas outras bandeiras, embora não abandonadas, nós tivemos que fazer um realinhamento. E a pauta da eleição direta sempre fez parte da nossa vida. Eu fui dirigente de subseção, presidi a subseção de Bauru por 2 mandatos, e compreendo a necessidade do direito de escolha da advocacia dos seus representantes. E também sou partidário da mesma opinião sua, no sentido que o nosso sistema eleitoral da ordem precisa de uma revisão democrática, para permitir com que o advogado, a advogada, possa escolher diretamente os seus representantes. Essa é uma bandeira antiga, cujo palco de defesa é o Congresso Nacional. Às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas dizendo que isso poderia ser modificado no ambiente interno, mas não. São regras postas na Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, e o amigo tem absoluta razão que o palco de debate é o Congresso Nacional. É uma bandeira importante, sempre fez parte da nossa compreensão do sistema ordem e sempre defenderemos esta linha. Caio, tem você perde a eleição, a sua reeleição, por uma junção de 2 grupos, do Sica e da Patrícia, que instauraram um regime muito semelhante, transformaram a OAB São Paulo numa Inglaterra. Você tem a Rainha Elizabeth e tem o Tony Blair. O Sica, o primeiro-ministro, e a Patrícia, a Rainha da Inglaterra. Esse é um sistema que amarra, porque não são 2 pessoas que comungam de todas as suas ideias,
mas que levantaram uma bandeira que, de certa forma, imobilizou o início do trabalho na OAB, que é a história da paridade, da igualdade entre homens e mulheres. E eu não acho que ela deva obedecer número. Para mim, igualdade é eu escolher o melhor para cada cargo, independentemente de ser homem ou mulher. Isso é atuar com igualdade. Mas se colocou isso como bandeira, esquecendo todas as outras. Como se defender o interesse ou privilegiar a igualdade fosse apenas um número igual de homens e mulheres em todas as comissões e em todos os cargos, quando isso, na verdade, é uma grande demagogia. E na tua gestão, você avançou em algumas pautas que seriam normal a gente pensar que elas viriam quando uma mulher assume a presidência da OAB São Paulo, mas na verdade foi você que tinha aprovado na tua gestão um ano antes, em relação à isenção para a mulher grávida, da anuidade, a defesa permanente de algo assegurado por lei, que é a mulher, quando é gestante, ter a prioridade nas pautas de audiência dos tribunais, e a gente sabe que isso é desrespeitado. Acabou de acontecer um caso no TRT, de uma forma assim espantosa, pela ignorância do desembargador. Você não acha que na tua gestão o grande problema foi o que esta gestão faz bem, que é se comunicar, mesmo que não esteja falando a verdade, mas que você acabou deixando de se comunicar, talvez por conta dessa paralisia da pandemia na tua gestão? Acho que o amigo tem razão, novamente, quanto à dificuldade de comunicação, né? O momento pandêmico também foi impactante nisso, porque a pandemia tomava conta de todas as pautas e nós tivemos dificuldade de comunicar, mas não de realizar. E penso que as chamadas ações afirmativas, que eu prefiro chamá-las de ações de oportunidade, elas são fundamentais para nós termos esse equilíbrio, esse resgate propriamente, de maneira objetiva, do sistema da igualdade. E uma coisa é o falar, outra coisa é o realizar. E sempre nós procuramos realizar trabalhando com essa premissa da igualdade. É verdadeiro que foi no ambiente da nossa gestão que nós, de fato, mesmo sem a existência de uma regra impondo a questão da paridade, nós estabelecemos uma regra executiva onde nossas comissões na OAB São Paulo funcionavam respeitando uma equivalência entre homens e mulheres, mas, acima de tudo, buscando absoluta qualidade. O equilíbrio da oportunidade com qualidade e com eficiência. Também nós aprovamos algo que era a reivindicação de muitos anos, né? Esse reconhecimento de que a violência contra as mulheres é algo que, infelizmente, faz parte do nosso mundo e nós precisamos ter ações de combate a isso. E uma das ações efetivas de combate à preservação da mulher, quando ela se encontra vítima de violência, notadamente no seu ambiente familiar, é o estofo econômico. E foi na nossa gestão que nós aprovamos um benefício financeiro, uma espécie de um pensionamento para a mulher advogada vítima de violência doméstica, para que ela pudesse sair deste ambiente de violência e, portanto, seguir a sua vida. Isso nós compreendemos como ações efetivas. É muito além do discurso, mas sim para a realização. Nós aprovamos, como o amigo bem lembrou, a questão envolvendo isenção da anuidade para a mulher grávida no ano, por exemplo, da gestação, ou no ano que se decide pela filiação à adoção, a demonstrar uma lógica não só interna para a ordem, mas para toda a sociedade, que nós precisamos compreender que as mulheres, quando se dedicam ao ambiente familiar, ela tem um maior tempo de dedicação, portanto, ela diminui o seu tempo de trabalho e, consequentemente, ela diminui os seus vencimentos. E ações efetivas devem ser tomadas para reequilibrar essas diferenças. E a forma como nós compreendemos naquele momento era promover, portanto, a isenção da anuidade a fazer uma espécie de uma recomposição. E nesta mesma linha do equilíbrio, de busca de igualdade, de busca de oportunidades, nós também fizemos com que algo importante no contexto da ordem fosse reconhecido. Em quase 90 anos de história da OAB São Paulo,
a comissão do negro ela não era considerada uma comissão permanente, né? E a comissão, quando se torna permanente, ela tem uma atenção especial, a começar pela necessidade de ser presidida por um conselheiro que tem mandato. E nós avançamos também nessa pauta de reconhecimento na nossa gestão, fazendo com que a Comissão do Negro, a bandeira de combate ao racismo, né, e era simbolicamente importante essa definição da Comissão do Negro como permanente, foi na nossa gestão que nós votamos. E eu trouxe essas ponderações só para destacar que é importante agir e não apenas falar. Caio, rapidamente, essas pautas de defesa da mulher e de integração do negro, elas foram implementadas na OAB em plena época bolsonarista. Teve resistência política? Como é que foi? Eu costumo destacar que a ordem, ela precisa ter a representação da sociedade no seu ambiente. É evidente que nós temos advogados mais à direita, mais à esquerda, de centro, e na nossa gestão existiram resistências de todos os lados para todas as pautas, mas a nossa compreensão era muito clara. Ou seja, essa polarização entrou lá. Sim, tem influência dessa polarização em qualquer contexto. Mas aquele que se dispõe a representar a classe precisa ter a compreensão do todo, né? E a compreensão do todo é defender as bandeiras ligadas aos direitos humanos, independentemente das resistências que possam existir, mas respeitando a todas as matizes políticas. Agora, não é todo mundo que respeita direitos humanos, né? Essa pauta, né, Mohamed? Vamos combinar. Mas a gente... Não é mais unanimidade, né? Mas existem algumas pautas dentro da ordem que independem da linha política do advogado, né? O que você não pode ter, por exemplo, é o Santa Cruz, quando foi presidente do Conselho Federal, eleito por... Alinhado ao Lula, né? Mas não, eleito por um grupinho. É aquilo que eu falo. O Conselho Federal da OAB hoje virou um clubinho. Né? Um clubinho de, então, eles já sabem quem vai ser presidente daqui a 10 anos. Ele não tinha representatividade nenhuma, instaurou um clima de guerra com o governo federal. Ele pode ter a convicção dele, como todos nós temos, mas ele não podia, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, instaurar um clima de guerra, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não é do PT. Ele pode até ser filiado, o problema dele. Agora, ele não podia, naquele momento... E eu não estou dizendo que ele está errado, mas ele não poderia falar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, como presidente do Conselho Federal, e ele não tinha legitimidade nenhuma, foi eleito são 3 de cada estado, 70, e com 70 votos. 81 votos. Então, é brincadeira. Quer dizer, isso, o Caio, é que a gente mostra... o quanto a gente precisa mexer nessa questão do processo eleitoral, e quem sabe um dia chegar até na modernidade da OABDF, que elege diretamente os advogados a lista do 5º Constitucional. É feito por eleição direta dos advogados. Eu nem sonho isso para São Paulo em pouco tempo, mas quem sabe um dia a gente chegar lá, né? Mas você vê o quanto essa questão da não eleição direta para o Conselho Federal nos priva dessa representatividade que o presidente do Conselho Federal deveria ter, e ele não tem. Você concorda com isso? De fato, nós precisamos ter uma divisão muito clara com isso, né? Uma questão é a questão político-partidária, o respeito às instituições partidárias, a compreensão de que as autoridades ela têm a sua ideologia, e outra compreensão é que a ordem ela deve cumprir, de fato, os mandamentos que existem no próprio estatuto, na nossa lei, que é defender direitos humanos, defender a sociedade, defender a segurança pública. Hoje nós vivemos um confronto muito grande entre direitos humanos e segurança pública, quando, na verdade, os dois devem seguir conjuntamente, né? Nós não podemos ter esse confronto a quase que colocar 2 leituras importantes para a sobrevivência da sociedade num absoluto confronto. Toda a sociedade quer ter uma segurança adequada, toda a sociedade quer a preservação dos seus direitos humanos, mínimo de existência, de sobrevivência em sociedade. E é papel, sim, da Ordem dos Advogados do Brasil ter esta compreensão.
mas não estabelecer animosidade com aqueles que periodicamente são eleitos para a representação de uma maioria de um ambiente coletivo. O Opinião Litoral para o intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira o Roberto Mohamed, advogado, comenta as notícias com você. A gente recebe o ex-presidente da OAB São Paulo, Caio Santos. Ontem no Roda Viva participou o Otávio Mesquita e teve uma parte bem interessante em que ele fala da relação dele como pessoa pública com a política. Deve ter recebido diversos convites para se candidatar a vereadora, deputado enfim, estadual, olhando federal. Aqui, tem o perfil, inclusive. E prefeito em Guarulhos também. E aí, Otávio, já essa mosquinha, esse mosquito da política já te mordeu, já quis? Não me mordeu porque eu não deixo ninguém me morder, mas isso aí eu não deixo. A política eu gosto um pouquinho. Na verdade, o meu pai também sempre foi um pouco ligado à política. Eu nasci em Guarulhos. Lá em Guarulhos, para quem é guarulhense, tem a Avenida Otávio Braga de Mesquita. Você sabia disso? Não? Que é o meu avô, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos políticos e um respeito. Só que, por eu ser uma pessoa pública, eu jamais poderia entrar na política. A não ser que eu deixe de fazer televisão. Mas eu gosto de política, mas assim, eu não tenho esse acesso. Conheço todo mundo, sabe? Até digo para você, votei no Lula 2 vezes, votei no Bolsonaro, entendeu? Então, se por acaso algum presidente, algum deputado que eu não goste entrar, tem uma regra que eu digo para vocês não podem, vocês podem dizer não gostar de quem entrou na política, mas vocês têm que respeitar o cargo, presidente, acabou. Tem que ter respeito. Agora, se você não gosta, então não fala, mas também não precisa falar mal. Claro que alguns erros as pessoas colocam isso para fora, mas eu jamais faria isso. E ser político, até fizeram uma brincadeira em Guarulhos agora, recentemente, um amigo meu que fez uma pesquisa lá, colocando meu nome, Otávio Mesquita candidato. Eu fiquei em segundo já. Eu falei, não vou entrar, porque eu não consigo, eu acho que política hoje tem tantos problemas. Otávio, entende? mas... Eu acho que tem uma coisa aí que chama muito atenção, porque a gente discutiu isso aqui no programa há um mês. E deixou, inclusive, uma deputada chateada com isso. A gente está vendo aí jornalistas saindo candidatas a vereadoras, e eu acho que é justamente isso que o Otávio coloca. Além do que a gente está vendo em São Paulo com o Datena. O Pablo Marçal eu nem incluo aí, porque ele é um influencer digital, na verdade um vendedor de lorota e também chegou onde podia chegar. Mas essa exposição de mídia de pessoas públicas, que a gente acabou colocando Tiririca no Congresso Nacional, Aguinaldo Timóteo, Celso Russomano, Moacir Franco e tal, eu acho que o Otávio foi de uma dignidade na resposta, porque é uma covardia, é uma coisa desigual. Você está durante anos na mídia, sendo conhecido pelas pessoas, e na política a gente usa muito a questão do recall, por isso os políticos saem candidatos de 2 em 2 anos e não de 4 em 4. E é justamente aí que eu me espanto de que as pessoas não entendem essa regrinha que ele colocou, porque é desigual. E é cada macaco no seu galho. Ou você ama o que você faz, e você faz política em qualquer coisa, inclusive sendo advogado. Eu achei muito interessante essa colocação dele e mostra para as pessoas que ficam chateadas quando são contrariadas, acho que político que só gosta de ouvir o que ele é lindo, maravilhoso e está sempre certo, é um político fadado a um dia cair em desgraça. É justamente isso que a gente precisa na política, ética. Porque isso também está ligado à ética, isso também está ligado a uma questão de respeitar que você tem uma exposição desigual com aquele político profissional. A gente tem que escolher bem? Tem, mas não necessariamente no mais famoso, no mais bonitinho, naquele que está sempre ali falando bom dia, telespectador e tal. Isso é desigual. E você não acha isso, Caio, que está tendo virou moda agora? O pessoal sai da televisão para se candidatar, vereador, prefeito, depois deputado e fazer carreira, como se a televisão fosse um partido político.
De fato, o amigo tem razão novamente, né? A exposição midiática acaba estabelecendo uma desigualdade depois no enfrentamento de ordem política, né? A população visualiza pessoas e, evidentemente, essas pessoas que têm esse destaque no ambiente midiático acabam tendo mais vantagem. E, às vezes, a necessidade de agradar o público faz com que algumas pautas, que são pautas mais de coerência, de organização, né, sejam deixadas de lado para poder agradar-se o público. Então, isso é importante que nós tenhamos sempre na mesa de discussões para que as pessoas que se apresentem busquem, né, essa linha da qualidade, da qualificação, da apresentação de projetos e não essa desigualdade da busca do voto pelo voto, considerando apenas a exposição midiática de alguém. Agora veja, Mohamed, outras profissões também têm vantagens competitivas na disputa de um cargo político. O médico, o professor. Houve uma época aqui na Baixada Santista em que várias professoras se elegeram deputadas, vereadoras, prefeitas, né? Maria Lúcia. Porque um professor, se você pensar, se ele dá aula em 15 classes, se é a atividade principal dela, são 600 alunos por ano. Em 10 anos são 6 mil e tem a família, o médico também, né? Mas é diferente, né? A gente não pode comparar isso com a exposição que a televisão dá, e a televisão é generalista. Enquanto que o professor está trabalhando dentro de uma pauta de educação e tem acesso, por exemplo, a 6 mil alunos, e seus pais que vão votar, na televisão eu atinjo todas as classes, todas as categorias profissionais. Então aí é desigual. É desigual. E não é necessariamente qualidade, porque pode não ter necessariamente conteúdo, né? Esse é o grande problema. Mas eu queria agora trazer um pouco o foco para cá, até dentro disso. Caio, a OAB, historicamente, sempre foi presidida, ou a maior parte dos seus conselheiros federais são criminalistas. Eu brincava sempre que é porque eles tinham mais tempo que os civilistas e os tributaristas. E você é um civilista, né? Quase que uma exceção nessa sequência de advogados criminalistas. O criminalista ele tem uma característica em que, às vezes, ele resvala na incoerência com a pauta política. Quando eu fiz a minha opção de não fazer direito criminal, era porque eu não queria ter dilemas éticos. Eu acho que todo mundo tem direito à defesa, a gente acabou de falar de direitos humanos, eu concordo com isso. Mas a gente teve um caso recente que envolveu justamente a presidente da seção estadual, e é muito curioso como às vezes você fazendo a opção de ter uma pauta de defesa da mulher, isso te obriga a uma decisão ética de não advogar para quem perpetra violência contra a mulher. Você concorda com isso? E que isso é uma incoerência que não tem como disfarçar e dizer o meu trabalho, eu não tenho, o meu trabalho é um e o meu cargo político é outro. Penso que o amigo está também correto nessa circunstância. Primeiro é preciso dizer que nós devemos, a sociedade deve respeito aos advogados criminalistas, porque eles cumprem um papel social muito importante. É o papel de estabelecimento de uma defesa efetiva de alguém que está sendo acusado, para que o Estado possa verdadeiramente punir aquele que teve direito de defesa e entendeu-se que mereça uma punição. E toda a sociedade civilizada passa por um fortalecimento do direito de defesa e fortalecimento desta convivência em sociedade. Então, os criminalistas cumprem um papel social importante, tenho absoluto respeito por todos eles. Mas vejo como uma incoerência aquele que se dispõe a representar a classe e coloca, às vezes, a classe em confronto com uma bandeira muito importante da advocacia, que é a bandeira de combate à violência contra as mulheres. Há muitos anos a Ordem trabalha com uma premissa efetiva de combate à violência contra as mulheres e nós não podemos ter representantes que se colocam ao lado de causas que confrontam com essa bandeira. Isso é um desserviço, na minha maneira de compreender, em relação à defesa das mulheres, em relação à defesa da própria advocacia no contexto da sociedade. Porque o representante da classe há de se manter equidistante dessas questões
para que ele possa ter coerência na defesa tanto da advocacia criminal quanto das bandeiras que são muito importantes para a advocacia. Mas o fato de um advogado defender um agressor de mulheres não significa que ele compactue com aquilo. Você está correto, Paulo, mas nós não estamos entrando nessa seara. Por isso que nós devemos respeito aos advogados criminalistas que defendem todas essas causas. Mas um representante da classe defender uma causa que nós temos efetivo confronto com uma bandeira das mulheres, isso, a meu sentir, é uma incoerência. Porque você faz com que a própria ordem e a própria sociedade façam uma visão incorreta do ambiente da advocacia. Isso aí é um efeito da comunicação e não do fato. É aquela história que o Romano falava, né, que a mulher do César, não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Exato. Mas cumprir o que se prega. O criminoso, o advogado, ele tem direito, o advogado, mesmo que ele não tenha como pagar, né, tem um defensor público, é para que ele tenha a pena adequada ao crime dele, pelo menos isso, né, que a pena não seja desproporcional ao crime, não seja mais injusta com ele do que o que ele cometeu, né? Você está absolutamente correto e devemos, como disse, respeitar a advocacia penal. Você defende essa postura como um efeito de comunicação para a imagem da ordem? Eu defendo a coerência daquele que se apresenta como representante da classe. Porque quem está na cadeira da presidência ou representando a classe, ele representa a advocacia como um todo e representa também as bandeiras que são defendidas pela advocacia. E quero destacar que a bandeira de defesa contra a violência que é praticada contra as mulheres, essa é uma bandeira que nós não podemos abrir mão. E aquele que representa a advocacia tem que ter essa compreensão. A compreensão de defender a advocacia dos criminalistas, dos civilistas, dos trabalhistas e a compreensão de defender a bandeira do regime democrático, do combate à violência contra as mulheres, do respeito aos direitos humanos. E aquele que se imiscui num confronto contra essa bandeira, ele acaba prejudicando, portanto, a próprias mulheres nessa defesa. Ô Paulo, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que ilustra bem, porque na sexta-feira a gente recebeu a Ângela Romiti aqui. E quando a gente estava discutindo a questão do aborto, ela deixou bem claro que havia entrado um caso desse tipo e que ela não atuou no caso. Por convicções pessoais, ela não pôde, ela faz a escolha, o advogado faz a escolha. Isso fere os meus princípios religiosos, filosóficos, e eu não vou atuar nesse caso. Isso o advogado pode fazer. Ele pode e deve, quando ele julga que aquilo é um dilema ético para ele recusa o caso. Eu acho que é isso que o Caio se refere. Nós temos um grande amigo, Arnaldo Haddad, que, por uma questão de compromisso ético dele, porque ele é médico e advogado, o Arnaldo recusa ações contra médicos. Como eu, particularmente, recuso ações contra advogados. Nunca fiz. Mas eu acho que é uma questão de dilema ético. Então o traficante nunca vai ter um advogado? Não, ele vai ter. Eu estou falando a convicção individual. Ele tem direito a trocentos mil advogados que vão pegar o caso. A Romiti deixou muito claro. Eu tenho um lado religioso, eu sou católica. Eu tenho um lado de gênero, eu sou mulher. E eu tenho um lado profissional, eu sou advogada. E na questão do aborto eu analiso as três questões. Né? E se igualei, foi o que ela falou, não foi? Mas ela não aceitou um caso porque contrariava a convicção. É isso que eu estou querendo dizer. O advogado que não tem esse dilema. Eu penso que a questão se resume a uma expressão, coerência. O que você fala, você tem que pregar e realizar. Não há como você ter um discurso diferente das suas ações. E essa coerência nós temos que exigir não só dos que se colocam a representar a advocacia, mas de todos os nossos representantes. Aquele cujas ações estão distanciadas do seu discurso não merecem o nosso respeito. Depois do intervalo a gente já pode até discutir um caso que eu acho muito curioso, que sempre me impressiona, que é daquele Frederic Wassef, né? Que escondeu o Fabrício Queiroz na casa dele. A jornalista André Sadi perguntou como é que ele entrou na sua casa, então, voando diante do cinismo dele. E ele se meteu agora, foi recomprar as joias que o Bolsonaro vendeu, né? Recomprou lá nos Estados Unidos.
E ele se apresenta como advogado. Mas aí é um outro dilema ético que é bom a gente vai discutir com o Caio Depois do agora, intervalo. que é quando o advogado deixa de ser advogado e vira cúmplice. Aí ele não é mais advogado. A gente vê essa questão depois do intervalo, é uma questão que me interessa até pessoalmente, acho muito curioso. Voltando para o último bloco dessa opinião de terça-feira, com o Roberto Mohamed, advogado, com o ex-presidente da OAB São Paulo, Caio Santos. Agora a gente vai falar de dilemas éticos, não é, Mohamed? Não, de outro tipo. Então, mas nesse caso é a mesma coisa que o advogado que leva celular para dentro do presídio, que leva ordens do chefe do crime organizado para fora. Ele não está sendo advogado. Nesse momento ele cruza a barreira. Ele se torna cúmplice, ele não é advogado. Mas o limite, ser representante, que tem o as limite prerrogativas, é tênue, muitas vezes. Tem as prerrogativas. Prerrogativas e tem a ética. São duas comissões que muitas vezes se batem. Essa é a questão. E você tem que ter perfil para estar numa delas. Eu estive na comissão de prerrogativas da OAB São Paulo durante 3 mandatos, 2 do Durso e 1 do Marcos. A prerrogativa é uma coisa completamente diferente. E muita gente pensa, quantas vezes eu recebi... É interessante explicar, a prerrogativa é a garantia... A defesa da prerrogativa profissional. E que não pode ser cega. Poder exercer a profissão e não pode dele, ser cega. Eu, como relator, inclusive acabei tomando uma trombada, porque eu, na maioria dos casos, eu era contra a manifestação da comissão, porque é um advogado que não sabe o que é cláusula extra numa procuração, ou seja, que a adjudícia não dá poderes para receber e dar quitação, ele tem que ter poderes expressos. Não pode chegar para a OAB querendo que a OAB represente o juiz que se nega a emitir um mandado de levantamento em favor dele. Ele não tem poderes para receber e dar quitação. Se ele não sabe ler ou fazer uma procuração, a gente tinha que ter mandado... Eu opinei dessa forma, manda para a comissão de ética, porque tem que caçar a OAB dele, ou suspender até ele fazer um curso de reciclagem. Então, é preciso ter um pouquinho de entendimento, que a gente critica às vezes o espírito de corpo. E para mim, espírito de corpo é aquele que expurga quem não presta e privilegia quem dignifica a profissão. E não proteger todo mundo, que é o que a gente vê, infelizmente, muitas vezes no Poder Judiciário. Porque pouca gente sabe o quanto a ordem pune os seus profissionais. O público não vê isso. O número é enorme. Enquanto que o Judiciário, o número é muito menor. Mas isso, como ele falou do advogado do Bolsonaro... Caio, é aquela história. Às vezes o limite é até tênue, mas a gente tem que observar esse, em que o advogado deixa de ser advogado, representante legal de alguém, para ser cúmplice na prática criminosa. E você, durante a tua gestão, passou por problemas como esse, né, nas comissões de ética da OAB. Primeiro é preciso destacar que não se pode abrir mão das defesas das prerrogativas profissionais. Todo Estado, porque são elas que garantem o exercício da profissão, Estado democrático de direito passa pelo fortalecimento da advocacia, e isso tem uma razão. Quando se quer punir alguém desarrazoadamente, a primeira coisa que se retira dessa pessoa é o direito de defesa. E quem exerce o direito de defesa é a advocacia. Por isso, existem as prerrogativas profissionais, que são instrumentos colocados à disposição da advocacia para defender a sociedade. Não é outra razão de nós não podermos abrir mão das prerrogativas profissionais e defendermos elas com todas as nossas forças. Mas fatos representam muito bem a diferença de uma prerrogativa profissional e de um ato criminoso. O Roberto destacou essa questão do fato de alguém que introduz um celular em um presídio. Isso é um ato criminoso. Isso não é um ato de prerrogativas profissionais. E quem faz isso, seja profissional da advocacia ou não, está cometendo um ato criminoso. Mas aí tem um ponto interessante. Deve ser punido. Que para poder fazer isso, ele se vale de uma prerrogativa profissional, que era o antigo direito de não ser revistado quando entrava no presídio, não é? Mas são coisas absolutamente diferentes. Mas ele se vale da prerrogativa para cometer o ato. Mas olha só, a grande, esmagadora maioria não comete este equívoco de avançar esta linha. E nós não podemos criar as regras balizadas nas exceções.
aquele que se desviou do caminho e cometeu o ato criminoso há de ser punido não só do ponto de vista ética, mas do ponto de vista penal e criminal. Mas não é em razão desta exceção que eu vou desproteger a sociedade e afastar as regras que protegem o direito de defesa. Porque se nós afastarmos essas regras, aquele que detém o poder episódico acaba impondo a sua vontade sobre nós sem que nós possamos sequer manifestar as nossas opiniões. O advogado tem que passar pela detector de metais? Não, eu acho que não tem nada a ver. O Caio está certo. O exercício da prerrogativa, ele tem que ter. Se ele comete o crime, ele tem que ser punido. Essa é a diferença. Exatamente. Essa é a grande diferença. Não é tirando prerrogativa que você vai evitar o crime. Isso não pode acontecer. E, infelizmente, o judiciário exagerou. Na Lava Jato, uma das grandes críticas que se fez foi a criminalização da advocacia. Quando você invade um escritório de advocacia, confisca o computador de um advogado que tem informações confidenciais do cliente dele, sigilo garantido por lei, você está invadindo. Porque a mera suspeita de que ele pode estar praticando crime ou lavando dinheiro, aí vem a prerrogativa. Inadmissível. É inadmissível. O que se fez na Lava Jato, um dos exageros dela, eu não acho que ela tinha que ter sido anulada como foi, mas um dos exageros foi a criminalização da advocacia. Isso para mim foi absurdo. E isto é um absoluto equívoco, não só das autoridades, mas de quem prega o afastamento das prerrogativas. Nós devemos ser absolutamente severos em relação ao fato que desvia o exercício de uma profissão do seu caminho adequado. Mas as regras não podem ser criadas considerando as exceções como se regras fossem. Agora, veja, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal do começo desse ano que tira a aposentadoria do magistrado que for condenado criminalmente. E nessa semana, nesses dias, teve um caso interessante. Uma desembargadora da Bahia, que é ré por venda de sentenças por 600, 700 mil reais, ela chegou aos 75 anos e foi aposentada compulsoriamente antes da conclusão do processo. Então, ela continua recebendo aposentadoria, mas ela pode perder depois, né? Isso se condenada. É verdadeiro. São regras que existem, que podem fazer com que haja o cancelamento da aposentadoria e até mesmo a procura de restituição de valores. Mas tudo a depender desse processo regular que deve respeitar as regras para que nós observemos que a eventual punição, a decisão, seja balizada em fatos, em provas e não apenas em argumentos. Aqui em Santos, aqui na Baixada, teve daquele promotor que matou um jogador de basquete em Bertioga e perdeu o cargo, né? Mas, Caio, tem uma coisa curiosa, porque nós somos, talvez, a categoria profissional mais numerosa do Congresso Nacional. E a gente não usa essa força. É como se a gente desconhecesse o poder que os advogados têm e o conhecimento técnico, que também é natural à nossa profissão, na questão da técnica legislativa, da gente ter pautas concretas no Congresso Nacional. Eu noto um esvaziamento disso. Existe uma comissão no Conselho Federal, que é de acompanhamento legislativo, eu não sei se ela ainda tem esse nome, mas a gente vê que é uma comissão que se reúne para tomar cafezinho da tarde, porque não tem eu não digo, no Brasil lobby virou palavrão, quando na verdade nos Estados Unidos é profissão. Mas você não acha que a gente deveria ter uma participação mais efetiva no Congresso Nacional, justamente pela característica da nossa profissão, e o quanto é necessário esse tipo de atuação, e porque nós somos a profissão mais numerosa do Congresso Nacional? Eu penso que sim, né? São duas profissões que têm muitos representantes, pelo menos do ponto de vista de formação, que são os advogados e os médicos, né? E é importante essa ponderação que o amigo faz, até porque a advocacia é que está mais próximo do exercício do ser humano. Nós é que acompanhamos as dificuldades e todo o dia a dia das pessoas nos confrontos que existem, seja de um cidadão com outro concidadão, de um cidadão com o Estado. Então, o exercício da advocacia traz, sem dúvida alguma, um conhecimento humano das atividades do dia a dia das pessoas, e acho que nós devemos sim nos organizar para exigir dos representantes que têm esta formação que tenham uma atenção muito clara a essas pautas de sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito. E defender prerrogativas profissionais é defender a sociedade. Nós não podemos trazer a exceção
como motivação para fragilizar o exercício de defesa. Bom, Caio, a gente está chegando perto do final, só queria que você respondesse uma coisa rápida, porque você foi criticado no final do teu mandato por não ter feito a eleição online. Esse ano, nós vamos votar online ou você acha que ainda não sai? Não tenho condição de afirmar se a gestão fará ou não essa eleição online, a possibilidade de se votar de maneira distante. O grande segredo disso está na segurança do processo. E naquela ocasião, nós não tínhamos uma segurança técnica do processo. O voto precisa ser sigiloso, precisa respeitar a vontade absoluta de cada um dos advogados, e nós precisamos ter um sistema que possa ser auditado e compreendido no universo muito grande que é o universo da OAB São Paulo, que agrega mais de 250 subseções em todo o estado. Que nós somos partidários da facilitação do processo de acesso às escolhas, não há dúvida disso. Naquele momento, até por conta da própria pandemia, do próprio momento em que vivenciávamos, nós não tínhamos uma segurança técnica em relação a esse processo. Se isso houver, eu não tenho nenhum receio de que este é o melhor caminho a ser seguido. Com isso, chegamos ao final da edição desta terça-feira do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, desejando boa sorte na continuidade da carreira do Caio Santos, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.